Quem encontrou, diga graças a Deus. Ali não vai funcionar ali hoje, não? Ah, tá arrumando. Vamos aqui no 16. Indo para Nazaré, onde fora criado, entrou num sábado na sinagoga, segundo o seu costume, e levantou-se para ler. Então lhe deram o livro do profeta Isaías, e abrindo o livro, achou o lugar onde estava escrito: O Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para evangelizar os pobres. Diga glória a Deus. O Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para evangelizar os pobres. Jesus estava falando do que aí, igreja? Quem pode falar? Eu ouvi lá no fundo. O ouvido do pastor está bom ainda. Unção. Jesus, ele recebeu um quê? A unção para evangelizar os pobres. A unção, alguns não valorizam porque não sabem o que é. A unção é uma tarefa, é uma missão sua aqui na terra que Deus te deu. Não foi homens, nem placa de igreja. Deus escolheu você exatamente para evangelizar os pobres. Diga glória a Deus. E essa unção, igreja, Jesus não recebeu de qualquer jeito. Primeiro ele foi batizado, amém? E o Espírito Santo levou ele para o deserto, compeliu ele, o constrangeu a ir para onde? Para o deserto. E lá ele passou na onde? Na prova. As pessoas querem receber o Espírito Santo, mas na hora de passar na prova, faz o que desagrada a Deus. Era para estar ungido faz tempo, ganhando alma em todo lado, mas fica voltando para onde? Para trás. Jesus, ele foi aprovado, foi tentado pelo diabo. O diabo tentou ele, ofereceu tudo que tinha. Ele falou: não, só adora a Deus. Acabou, você só tem que adorar a Deus. A unção de Deus é muito importante. Por isso que o diabo fica tentando você, para você retroceder. Porque quando você retrocede, muitas almas deixam de ser alcançadas, porque Deus confiou a unção em você, mas você, por causa dos seus prazeres, você decepcionou a Deus. Muitos deixam de fazer a vontade de Deus para fazer a sua própria vontade. Jesus falou claramente: eu fui ungido para evangelizar os pobres. Naquela época, poucas pessoas tinham leitura. Poucas pessoas poderiam falar da palavra de Deus. Só os fariseus e escribas que tinham a carta para pregar. Mas Jesus, ele falou: eu fui ungido. Você foi o que também, igreja? Quem é ungido de Deus aí? A unção representa o quê? Representa uma tarefa, uma missão. E a missão que Deus te coloca é a missão a qual você tem que dizer: eis-me aqui. Diga graças a Deus. Deus chamou a gente para evangelizar, não para derrubar. É ou não é? Deus chamou a gente para ganhar almas, não para derrubá-las. A unção faz mal para quem não sabe usar ela. É igual uma arma de fogo. Quem não sabe usar uma arma de fogo, atira em todo mundo e mata pessoas inocentes. Assim não é, igreja. Assim é a unção de Deus. A unção de Deus na mão de quem não sabe usar é uma arma fatal. Porque quando pensa só em si mesmo, aí faz só o que quer fazer, e esquece que tem um chamado. Esquece que foi chamado para ganhar alma. Esquece que foi chamado para evangelizar. E vira uma coisa terrível. Diga glória a Deus.
E todos que têm a unção de Deus, ele se torna tanto abençoador como amaldiçoador, porque a unção é importante. Todos que perderam a presença do Espírito Santo, depois quis matar o seu irmão. Eu estou mentindo? Saul quis matar Davi. Jonathan era filho de Saul. Jonathan amou Davi. Então você vê que a unção de Deus. Tem pessoas que estão sentadas dentro da igreja, eu não sei hoje, mas vai ter outro dia ou amanhã. Vai estar aí e me odeia. Porque perdeu a presença do Espírito Santo e não quer que traga a verdade à luz. Porque quem anda nas trevas quer viver nas trevas. E odeia quem fala a verdade na luz. É assim ou não é? Porque perdeu a presença do Espírito Santo. Porque quem tem um Espírito Santo vai falar: Senhor, pequei contra o Senhor e contra ti pequei. Mas não tira de mim o teu Espírito Santo. A unção de Deus é muito importante. Quem tem a unção de Deus não quer perder. A unção de Deus é o Espírito Santo de Deus. É o que dá alegria, é o óleo da alegria para a pessoa. Tem pessoas que não tem mais alegria. Ela fala que é alegre, mas é mentira. Não tem mais a presença de Deus, vai ter alegria como? A alegria dela é mentir. É falar que é cheia de Deus, falar que tem sonhos e revelação, e prevê o futuro, e profetiza. Sai profetizando para todo mundo, porque acha que a alegria dela é isso. Aquelas profecias até sem sentido. A alegria do Espírito Santo é a unção de Deus. Você sabe a tarefa que você tem em preservar, em guardar a fé até o final. Esta é a unção que eu e você temos. É guardar a fé até o final. Diga glória a Deus. Então a unção de Deus, igreja, é uma coisa muito séria. Jesus falou da unção dele, e esse povo queria matar Jesus. Vamos continuar aqui, ó. Vamos lá, que a leitura hoje vai ser muito. Eu nem vou descer daqui muito, vou ficar por aqui mesmo. Vamos lá. O Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para evangelizar os pobres. Enviou-me para proclamar libertação aos cativos e restauração da vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos e apregoar o ano aceitável do... O ano aceitável de quem? Jesus não foi ungido? A tarefa do ungido de Deus, quem prestou atenção? Vou ler novamente, a tarefa de ungido de Deus. Quem é cristão aqui? Quem serve a Jesus Cristo? Então nós somos a imagem dele e a semelhança dele. Diga graças a Deus. Olha lá, ó. O Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para evangelizar os pobres. Enviou-me para proclamar libertação aos cativos e restauração da vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos e apregoar o ano aceitável do... Você agora sabe a sua unção para que serve? Quem está entendendo para que serve a sua unção? É para isso. A minha unção que Deus deu, a sua unção, não é para dizer que nós é mais santo que os outros. Não é para dizer que nós é melhor do que os outros, mas que nós damos testemunho solene no meio de todos. Diga glória a Deus. Porque nós temos uma missão para ser preservada. É ou não é, igreja? Sim ou não? Se você tem uma missão, você tem que dar respeito. Você tem que entender que a unção é poderosa. Porque de repente, da maneira que você agir, você pode matar uma família inteira. Sabia disso? Tem pessoas que não querem vir nem na igreja por causa de procedimento de obreiros, de obreiras, de pastor, de pastores, missionários. Não quer vir para a igreja por quê? Porque a pessoa é de fornicação, é de ser vergonhice, é de coisa errada. A família sabe e começa a comentar. Eu que não vou para a igreja por causa disso. É assim ou não é? Porque a unção que está em nós é poderosa. As pessoas ficam só observando, porque nós fomos chamados para ser luz, não para ser trevas.
For para ser trevas, não é para estar dentro da igreja buscando a Deus, não é verdade, igreja? Aqui é o contrário, veio trevas, se transforma o quê? Luz. Recebe a unção de quem? De Deus. Para pôr em liberdade os oprimidos. Não é para colocar os oprimidos para ficar cativo. Tem tanta gente oprimido pelas coisas ruins aí fora. E eu sendo o pastor, estando pastor na presença de Deus, para ganhar almas, eu vou ficar dando mau testemunho para oprimir mais pessoas ainda? Não, eu tenho que dar o quê? Bons testemunhos. Para que aquelas pessoas observem, mesmo falando mal de nós, nos acusando, mas pelo nosso bom procedimento, elas vejam que a unção de Deus está em nós. Diga glória a Deus, igreja. Então a nossa unção é para ganhar almas, é para pregar o evangelho, é para curar os enfermos em nome de Jesus. A pessoa que está oprimida é pôr em liberdade, oprimida pela depressão, oprimida pela tristeza. Nós vamos pôr em liberdade em nome do Senhor Jesus. E todos que recebem a unção de Deus, em respeito à unção de Deus, ele sai fazendo bem. Nem todos, mas 90% faz o bem, que recebe a unção. Uns 10% faz o mal, começa a querer destruir as pessoas. Jesus mesmo começou a fazer o bem, 10:38 de Atos, coloca aí. Atos 10:38. Eu vou acompanhar aqui também. Atos 10:38, igreja, acha aí, por gentileza. Diga glória a Deus. Quem encontrou, diga aleluia. Vamos lá. Como Deus ungiu a quem? Como Deus ungiu a quem? O mesmo Deus que ungiu a Jesus não é o mesmo Deus que te unge hoje. Então o mau procedimento de alguns não vai ter justificativa, porque o Espírito de Deus é o mesmo. Quem está compreendendo, igreja? O Espírito de Deus é o mesmo. Então eu e você temos que se proceder como ungidos de quem? Porque a unção é a mesma. O que muda é o caráter de alguns, que caráter não tem nada a ver com unção. Você está entendendo ou não? Caráter, a pessoa escolhe ter caráter. Diga graças a Deus. Unção é uma coisa e caráter é outra. Por quê? Vou dar um exemplo. Tem médicos no mundo? Tem médicos. Tem militares. Tem bombeiros. É todos eles que têm caráter. Mas olhando pelo nome, era para todos terem. Porque é um cargo honroso, né? Sim ou não? Então caráter é uma coisa, unção é outra. Tem pessoas que têm unção, mas não vai ter caráter. Tem pessoas que têm caráter e também não têm unção. É uma coisa complexa. Porque tem que estar ligado uma coisa na outra. Diga glória a Deus. Então, igreja, eu e você fomos chamados para ganhar almas, para pregar o evangelho, libertar os cativos, os oprimidos, pregar o evangelho para os pobres, para o coxo, para o cego, para o surdo. Até o surdo ouve o evangelho. Diga glória a Deus. Então, igreja, essa é a vocação que nós temos. Nós não servimos a Jesus. E quem ungiu Jesus? Deus. Deus ungiu Jesus. Aí quando Jesus recebeu a unção de Deus, quando o Espírito Santo desceu sobre ele, ele recebeu a unção de quem? De Deus. E ele foi selado com o Espírito Santo. Mas ali ninguém tinha o Espírito Santo, só Jesus. Quem está compreendendo, igreja? Ninguém tinha. Porque ainda Jesus não tinha subido para rogar ao Pai para mandar o Espírito Santo. Então o que a palavra de Deus está nos ensinando? Que Jesus foi selado pelo Espírito Santo. Ele recebeu o Espírito Santo. Ele recebeu a missão.
A unção, quando nós colocamos o óleo sobre você e oramos, você recebeu a unção com óleo, mas você foi selado verdadeiramente com o Espírito Santo. A palavra Messias significa ungido. Quem sabia disso? Ungido vem do quê? De unção. Diga glória a Deus, igreja. Então, o que representa a unção na tua vida? Quando ungimos você com óleo e oramos com a imposição de mão, selamos você com o que nós recebemos, o Espírito Santo de quem? De Deus. O óleo, ele serve para ungir muitas coisas. Ele serve para ungir objetos, serve para ungir cargos, serve para ungir pessoas. Praticamente, necessariamente, o mais forte é para ungir pessoas. Amém, igreja? Então, como a palavra Messias, caiu a internet? Então desliga ali e vai tentando arrumar. Dá para arrumar aí não? E por que aí na tela não mostra? Aí está dando certo? Mas está filmando? Então nós acompanhamos aqui na Bíblia. Diga glória a Deus. Então, igreja, Messias significa o quê? Ungido. Amém, igreja? Messias significa o quê? Ungido. E Jesus foi ungido por Deus. Aqui ó, 10:38. Como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com poder, o qual andou por toda parte, fazendo, quem é ungido de Deus tem que fazer o quê? O bem. Se eu estou fazendo o meu papel, o bem, como ungido, eu tenho que fazer o quê? O bem. Se começar a fazer o mal, saiu totalmente da presença de quem? De Deus. Porque ungido, nós somos ungidos para fazer o quê? O bem. E curando a todos os oprimidos do diabo. Porque Deus era com quem? Deus era com quem, igreja? Com Deus, com seu Jesus. Quem recebe a unção de Deus, Deus é com ele. Eu e você expulsamos demônios e curamos enfermos em nome de Jesus pelo Espírito de Deus. Nenhum de nós podemos fazer nada de nós mesmos. A unção que está em nós é que capacita a gente. Não tem ninguém capacitado. Se você vê alguém se ostentando na carne, dizendo que é capacitado, ali é só conversa fiada. Porque quem capacita é o Espírito Santo. Pode estudar, pode fazer o que quiser, pode ir para fora, pode ir para Israel. Se não for o Espírito Santo que te unge, você não é nada. É igual sino. Só faz barulho, mas não tem nada dentro da pessoa. Quem compreende o que o pastor está pregando? A unção de Deus é bem mais do que estudos. É bem mais do que sabedoria humana. A unção de Deus é que Deus é com aquele que é ungido dele. Diga graças a Deus, igreja. Você viu que Davi, ele sabendo o poder da unção, ele não quis tirar a vida de Saul, do rei Saul. Davi, sabendo do poder da unção de Deus, que Saul era selado com a presença de Deus, com o poder de Deus, Davi não tinha prazer de matar um ungido de Deus. Porque quem é ungido de Deus é ungido para fazer o quê? O bem. Se você vê algum ungido aí fazendo mal,
pode ter certeza que a presença de Deus está para sair da vida dele ou dela a qualquer momento, porque Deus não se agrada disso. Você vê o que acontece, né? Vou dar um exemplo aqui meio radical. A criancinha, ela tem maldade com alguém? Mas quando vai um adulto sem vergonha e mata uma criança daquela e faz o mal para ela, as pessoas todas se revoltam contra aquela pessoa porque matou o quê? A pessoa que é ungido de Deus sabe quem é inocente e quem não é. E quando ela começa a matar os inocentes, é porque já é assassino de almas. E ninguém tira isso dele ou dela. Ninguém tira. E ainda usa a palavra de Deus para matar, que se torna mais pior ainda. Porque quando a pessoa vai matar uma criança, uma pessoa mal, ela dá balinha para a criança. É assim ou não é? Eu estou mentindo? Ele não dá uma balinha, dá doce, brinquedo, porque está dando aquilo que a criança quer. Não é verdade, igreja? Assim as pessoas que são ungidas de Deus começam a usar a palavra de Deus para matar as pessoas. Aí o Espírito de Deus sai da vida dessa pessoa, ela vai ver o tanto que vai sofrer. Nos primeiros anos não sofre muito não, mas depois que ela sentir, porque ainda começa a empolgação, sabe? Porque aprendeu a orar, subir monte, aí fica naquela empolgação ainda. Aí demora um tempo para perceber que a presença de Deus já saiu, ó. Na hora que perceber que a presença de Deus saiu, aí o negócio fica feio. Porque Deus te chamou para fazer o bem. Então eu e você temos que fazer o bem. Seja lá quem for. Para todos. Porque a unção de Deus é séria. Deus ele chama e separa. Lá em Êxodo 30. Coloca aí no livro de Êxodo 30. Deus separa até os objetos que pertencem a Ele. Êxodo 30. Olha a unção como o negócio é sério. Diga glória a Deus. Êxodo 30, versículo 26. Com ele ungirás a tenda da... Com ele ungirás a tenda da... A tenda da congregação naquele tempo era o quê? Era o quê? A igreja. E era ungida com o quê? Com óleo. Por que Deus mandou ungir a tenda da congregação com óleo? Para santificar. Quando você é ungido, você é santificado por Deus. Santificar, separar, falar, isso é meu. Se eu sou de Deus, eu tenho que fazer o bem. Eu estou mentindo? Estou falando besteira? Deus me separou para quê? Deus te separou para quê? Para viver igual o mundo vive? Mas dói quando vê um pastor que vive igual o povo do mundo. Não dói, igreja? Quando vê um obreiro que vive igual o povo do mundo, que pensa igual o povo do mundo, dói ou não dói no coração? Porque foi chamado para fazer o bem. Ainda diz que representa Jesus. Representa Jesus se arrepender. Se ficar desse jeito, não representa Jesus. Jesus, ele é do bem, não é homicida. Jesus dá vida, ele não mata ninguém. Quem representa Jesus tem que levar a vida. Se eu represento Jesus, tem que levar o quê? A vida. Se eu mato as pessoas, eu estou representando Jesus. Se eu quero representar Jesus, eu tenho que orar pelos pobres, tenho que orar pelos doentes, tenho que pôr em liberdade quem está cativo. Porque tem pessoas que não valorizam a unção, porque elas não pensam em aprender mais com Deus. Ela recebe com alegria a unção nos primeiros dias, nos primeiros meses, e depois vai ficando relaxada, deixando para lá, e começa a pegar amizade com o pastor, com a missionária, com os outros irmãos, e começa a achar
que foi a amizade do pastor que ungiu ela. Ou ele. É assim ou não é? Eu estou mentindo? Você deve se aprofundizar cada vez mais. Jesus, ele foi para uma cidade onde ele foi criado. Lá é onde nós estávamos lendo. Na cidade onde ele foi criado. Mas ele foi lá com ousadia e falou: o Espírito de Deus está sobre mim. Ele não ficou de conversinha não. Depois que você é ungido de Deus, você não tem que ter conversinha, você tem que ser reto nas suas atitudes, no seu proceder. Ainda que você conheça a pessoa, tenha intimidade, mas você não está carregando o teu nome, você está carregando o nome de Jesus. Você tem que separar as coisas. Ah, pastor, mas eu já sou amigo dela, amigo dele faz tempo. Não importa, mas é uma alma. Você foi chamado para ganhar ele, para ganhar ela. Então tem que proceder como tal procede. Um tal ganhador de alma. Jesus ganhou a família dele todinha. A família de Jesus todinha se converteu. Para mostrar para mim e para você que nós estamos aqui para ganhar a nossa família também. Mas uma atitude errada do ungido de Deus, depois que você conhece a palavra, que você é luz, ninguém na tua casa vai acreditar mais na palavra que sai da tua boca. Eu estou mentindo? Eu estou mentindo, igreja? A gente dá um duro danado para pregar, e muitas das vezes eles não acreditam. Você estando reto, é ou não é? Imagina fazendo besteira. Toma muito cuidado, porque se a unção de Deus sair da pessoa, ai desse. Eu sonhei um dia que a unção de Deus, agora eu entendi por causa daquele sonho. Eu não disse que Deus sempre mostra no sonho? Lembra que eu tive um sonho desesperado que eu contei aqui na igreja? Sim. Você lembra disso aí? Sim. Deus me mostra tanta coisa no sonho. Eu vou pedir o dom de revelação, porque eu não tenho esse dom. Toda vez que eu tenho um, aí eu entendo. Tem gente que não acredita. Eu acordei desesperado porque num sonho eu pequei. Um pesadelo. Eu com vontade de morrer porque eu fiz isso. Na hora que eu acordei eu estava em casa. Eu falei, graças a Deus, Senhor, o Senhor me perdoa. É uma coisa tão ruim, igreja, a sensação de perder a presença de Deus. Só quem tem a presença de Deus sabe o que é isso. Só quem tem, quem não tem não sabe. É muito ruim. O pior sonho que eu já tive foi esse. Nem tomando tiro, facada, que eu já sonhei tomando tiro, facada, caindo em poço, nem se compara. O sonho que doeu na alma, rapaz. Desespero. Eu vi meus 10 anos, 11 anos de ministério passando assim, indo embora da minha vida. Imagina você perder 10 anos de ministério por causa do pecado. Imagina isso aí, igreja. 11 anos, já pensou isso aí? Já pensou nisso? A Bíblia diz que nós temos que resistir o diabo, ele vai fugir de nós. Só temos que resistir. Deus não mandou nós ser melhor que os outros, ou mais santo que os outros, não, ele mandou a gente resistir. Então resista ao diabo, que ele vai fugir de você, e a unção de Deus vai continuar em você. Agora, se você cair na sedução do diabo, a unção de Deus vai sair de você, a presença de Deus vai sair de você, e você nunca mais vai ter o que você teve. Você vai voltar, que Deus vai ter misericórdia de você, mas você vai ver que não é a mesma coisa de antes. Eu estou mentindo? Você percebe que não é. Então, igreja, a unção é uma coisa séria, rapaz. Voltou aqui, ó, glória a Deus. Então Deus mandou ungir o que é a igreja. Em vez de quando a gente unge as cadeiras, não unge. Unge o altar, unge a entrada, não é verdade, igreja? O pastor não unge vocês? Eu estou obedecendo o quê? A Bíblia. Tem muitas pessoas que falam que é de Deus, mas não é, é mentiroso. Ele vai na internet ficar falando mal da unção. Eu estou mentindo?
Até da unção eles falam mal. Eles não cansam de fazer maldade não, de matar pessoas. Por que será que eles não cansam de fazer tanta maldade? Tem gente que é ruim mesmo, né? Eles têm prazer de colocar o povo contra as coisas de Deus. A unção está fazendo mal para quem? Para ninguém, só para o diabo. Não é verdade, igreja? Não tem uns que vão para a internet falar mal da unção? Tem gente que entra aqui na igreja e não vem nem receber a unção, não é verdade? Porque eles foram contaminados. Você não vê que tudo que é de Deus, o diabo fica pondo ao contrário? Então ele não pode se aproximar de Jesus, que Jesus é unção. Você está entendendo não? É unção, Messias ungido. E unção é com óleo. Deus falou, ungirás a tenda. Ungirás a tenda com o que? Está escrito aí? Põe aí. Não tem como ungir se não for com óleo. Unção é óleo, é o Espírito Santo, é o azeite. Não deixa o título desses mentirosos que se dizem pastor e não são, por causa das obras dele, das mentiras, de acreditar na Bíblia. Não acredite na Bíblia. Não vai na conversa desses sem futuro aí fora não. A Bíblia está falando da unção. Eles vão tirando isso de você aos poucos. Eu já mudo logo. Na que eu vejo um demônio desse, eu não consigo ficar nem um segundo. Você acredita que eu não consigo assistir? Deus me mostra logo. Eu não fico nem um segundo. Nem um segundo. Porque eu estou preservando o que está dentro de mim. Se entrou aqui, ó, pode descer. É assim ou não é? Para o coração? É ou não é, igreja? Quando alguém está te fazendo mal, te machucando, você fica perto dela? Por quê? Para não descer para onde? Para o coração. Então, se estão falando mal das coisas de Deus, você ficar perto, isso aí pode descer para onde? Você tem que sair de perto. Resista ao diabo. Resista às coisas malignas, para que a unção do santo fique e permaneça em você. Diga graças a Deus. Mandou ungir com o quê? Olha lá, ó, ungirás, ó, com óleo sagrado para a unção. Agora coloca lá no 26. Com ele ungirás a tenda da congregação, e a arca do testemunho, e a mesa com todos os utensílios. Diga glória a Deus. Diga glória a Deus. E o candelabro com seus utensílios, e o altar do incenso. Volta lá, vai lá para cima. 28, né? E o altar do holocausto com todos os utensílios, e a bacia com o seu suporte. Aí presta atenção aqui, ó. Assim consagrarás estas coisas. A pessoa, quando ela é ungida, ela é consagrada. Se um objeto desse que eu unjo e se consagra ungido para Deus, separado, imagina uma pessoa. A cadeira da sua casa pode ser uma cadeira normal, mas a cadeira que você está aí é consagrada. Por isso pastor tem que lavar a boca para falar de igreja. 4 paredes. 4 paredes é a casa dele. Aqui é a casa de Deus, amém, igreja? É, conversa fiada, né, rapaz? O pastor não entra, o bom pastor, ele entra pela porta. Os que querem entrar contaminando as coisas santas é o diabo. Transladado de pastor. Que o pastor entra por onde? Pela porta, que é a palavra, pela verdade. Diga glória a Deus. Então, consagrará. Consagrou significa que santificou. Amém, igreja? Então você recebeu unção. Tem uns que já recebeu. Quem recebeu unção aqui? Quem recebeu unção foi o que? Consagrado. Consagrado também significa santificado. Separado para quem? Se é separado para Deus, não pertence a quem? Ao mundo. Então as coisas do mundo ficam para trás.
E Deus separou você para fazer as coisas para Ele, o bem principalmente. Diga glória a Deus, igreja. Continua na palavra. Vai falar aí, ó, santíssimas. Olha como Deus trata as coisas da igreja. Para o homem pode ser 4 paredes, mas para Deus, ó, olha lá, ó. Assim consagrarás estas coisas, para que sejam santíssimas. Tudo o que tocar nela será o quê? Santo. O óleo é isso, o azeite, a unção é isso. Você foi santificado para Deus. Então valoriza o que você recebeu de Deus. Você foi separado, você é santo para Deus. Não quer dizer que você não peca, não tem nada a ver. Quer dizer que você foi separado para Deus, separado para fazer a vontade de Deus. Queira eu aceite ou não, Deus é Ele que manda em minha vida e pronto. Eu tenho que servi-lo, gostando eu ou não, eu tenho que servi-lo. Diga glória a Deus, igreja. Tem gente que não gosta de trabalhar, mas trabalha. Eu estou mentindo? No ônibus o que você mais ouve é isso. É ou não é? Tem uns que falam, ô velho, se eu tivesse uma fortuna, nunca mais eu voltava aqui. Não é assim que eles falam? Mas por que eles trabalham todo dia? Hã? Porque eles têm uma vocação. Eles têm um chamado. Alguns são padeiros, outros açougueiros. Porque imagina se todo mundo para de trabalhar, o que é que acontece, né? Não é verdade? Só quando subir para o céu. Aqui na terra não descansa não, minha filha. Depois a senhora vai entender o que eu estou te pregando aí. Aqui na terra é luta. A gente só descansa lá no céu. Está escrito na Bíblia. Quer que eu passe para vocês? Naquele dia vamos entrar no descanso de quem? Do Senhor. Como Deus descansou, nós vamos descansar também. Mas naquele dia. E só não chegou naquele dia ainda não. Eu também não. Aqui na terra é fadiga. Não tem pra onde correr. As mães falam, criei meus filhos, agora estou tranquilo. Aí vem os netos. Ainda bem que os netos estão criados, fez faculdade, estou tranquilo. Aí vem os bisnetos. Ô minha bicha, tem aquele miojinho lá. Cadê o descanso? É melhor agradecer a Deus a saúde que tem. Fala, eis-me aqui, Senhor. Diga a glória a Deus. Então, igreja, tudo que é consagrado com óleo se torna santíssimo para Deus. Se com objeto ele fala assim, imagina com o ungido dele. Ai daquele que tocar no meu ungido, diz o Senhor. Ai daquele. Sabe por que as pessoas matam o ungido de Deus? Porque o ungido de Deus fala a verdade e não baixa a cabeça para trevas. É assim ou não é? E quem é trevas tem um ódio da verdade. Eu estou mentindo, igreja? Vou dar um exemplo. Aí no mundo aí fora, as pessoas fazem, assalta, rouba, assassina, mas vai alguém dizer que eles fazem isso lá? O que é que eles fazem? Fala. Mata a pessoa. É assim ou não é? Porque eles querem fazer o que é errado, mas quando é descoberto não quer que fale. Então não faz. Depois fala que eu sou doido. Se eu não quero que fale alguma coisa de mim, eu não faço o que é errado, não é verdade? Eu estou mentindo? Estou mentindo? Não. Cuidado, nego. Diga glória a Deus. Eu ia perguntar para ele se eu estou mentindo, mas diga graças a Deus. Não tem gente que é assim? Teve um rapaz que fez tanta besteira. Aí ele chegou em mim, pastor, o senhor me perdoa? Eu falei, está perdoado, meu irmão. Tem certeza? Tá. E ele começou a me encostar demais. Eu falei, ele vai pedir coisa que não deve. Eu perdoei ele umas 3 vezes em 5 minutos.
Ele tem certeza, vai estar perdoado, irmão. Você, daqui a pouco eu vou brigar de novo com você. Aí ele, então não comenta nada na igreja. Eu falei, opa. Aí você já está tocando onde você não deve. Se o Espírito Santo mandar falar, eu vou falar e acabou. Se não quer que fale, não faça o que não deva. Quem está compreendendo a igreja? É ou não é? A Bíblia diz que nada vai ficar em oculto que não venha a ser o quê? Deus traz a luz mesmo. Eu estou metido? Se for para viver nas trevas, é no mundo. Aqui é claras. Eu presto conta todos os dias para Deus. E se eu fazer uma besteira, a igreja toda vai falar. Essa não é. A culpa é minha, não é de vocês não. Eu que tenho que me reservar. Eu estou metido, igreja? Estou falando besteira? Eu que tenho que cuidar da minha integridade. É igual as pessoas que pegam em traição. Ela fala, não fala nada para o meu marido não. É assim ou não é? Se não quer que fale, não faça o que é errado, rapaz. Estou falando lá do mundo. Imagina no meio de nós, não é verdade, igreja? Nós temos que viver na luz. Por isso que Deus te deu uma unção, Deus te deu um pastor, Deus te deu missionários, te deu obreiros, para você ficar à vontade de consultá-los e tomar uma direção e viver na presença de quem? De Deus. Diga graças a Deus. Então a unção de Deus serve para isso, para aconselhar, para pregar, para orar, para curar, para soltar. É assim ou não é? É ou não é? A unção de Deus é uma ferramenta, serve para tanta coisa, né? A pessoa está triste, você começa a conversar. Hoje mesmo nós estávamos em Santa Mara, né, missionária? O rapaz falando, eu estou tão pesado, eu estou tão triste. Foi ou não foi? Foi. Eu não estou aguentando mais. Aí ele, eu acho que é a viagem. E começou a colocar desculpa na viagem. Eu falei, ô irmão, pera aí, eu tenho 2 óleos ali para você. Não foi? Foi. Fui lá no carro, peguei 2 azeites. Ele, eita, graças a Deus, meu irmão. Eu tenho aquele lá de 7 anos atrás. Ele deixou um dentro da casa dele. Não tem? E esse homem, ele é bem sucedido. Ele levou um daqui para Maceió. Levou para Maceió. E abriu a loja lá. Deus abençoou ele aqui. A loja era pequenininha. Tu vê ele dando testemunho? Foi. Ele me abençoou. Eu não tinha condições de arrumar minha máquina. Eu estava sem dinheiro. Aí Deus mandou ir lá. Lembra disso aí? Lembro. Deus mostrou para mim na internet. Você tem que ir nesse endereço. Aí eu fui lá. Aí eu falei, pô rapaz, quanto você quer para arrumar essa máquina? Ele, é tanto. Aí eu fiz aquela cara de triste. Eu falei, tá bom, outro dia eu volto aí. Aí, não, você não vai embora com essa máquina quebrada não. Eu falei, não, mas eu não tenho agora esse valor. Eu falei, não, você não vai embora com a máquina quebrada. Lembra? Lembro. Ele arrumou a máquina inteirinha, igreja, na mesma hora. Falou, agora você está liberada. Foi. Falei, não, esse homem, eu tenho que abençoar ele. Na mesma hora já abençoei, orei pela loja dele. Esse homem prosperou 100 vezes mais. Na hora que ele olha para a gente, vê um brilho, viu, missionário, hoje? Se emociona. Se emociona. Porque nós somos ungidos de Deus, amém, igreja? Diga glória a Deus. Somos ungidos de Deus. Está cativo. Ungida de Deus, diga graças a Deus. Lá em Patos, em Minas Gerais, hoje eu ouvi falar de calda de galinhas. Estou brincando, diga glória a Deus. Amém, igreja? Então, igreja, a unção de Deus é para abençoar tanto o rico, como o pobre, como o cativo, como o prisioneiro, como o triste, como o amargurado, como o pecador, como meretriz. É para você abençoá-los, para eles saírem dessa cativação. O ungido de Deus é igual, vou dar um exemplo para você. Quem lembra do Chapolin Colorado? Colocaram ele para cuidar da cadeia, não deu certo não. Ele tinha unção para cuidar da onde? Da cadeia, mas ele tinha que observar aqueles presos. Aí ele conversando com os presos falaram, você que está preso. Ele, não, eu estou solto. Aos presos, não, você está preso, olha a grade. Ele, não, eu estou solto, eu vou mostrar para vocês que eu estou solto. Aí ele pegou a chave, abriu e falou para os presos, então sai para cá que eu vou aí, vou mostrar que eu estou solto e você estava preso.
Aí ele soltou todos os presos e ficou o quê? Preso. Porque a unção revestiu, entendeu não? Em vez de soltar daquela cadeia e ele ficar solto também, ele foi lá e ficou preso lá dentro. Tem pessoas que na unção de Deus está desse jeito. Eu e você fomos para tirar o preso assim, o que está na depressão, na humilhação. Vamos embora daí, rapaz. Não fica muito tempo lá não, senão tu cai. Você está entendendo o que o pastor está pregando? É assim ou não é? Você tem que tirá-lo. Mas se você ficar lá muitos dias, é perigoso tu ficar preso também. A unção de Deus é importante. Você tem que estar entendendo isso que o pastor está pregando. Ela é poderosa. Você não consegue ver ela agora, mas o diabo tem medo só de olhar para você. Tem pessoas que estão cheias de espíritos imundos. Ela olha para você, ela se treme todinha. Porque isso aí você vai aprender com o tempo. Algumas começam a quebrar coisa na sua frente, começam a xingar, para você não chegar perto dela. Sabia disso não? Ela nem te conhece, mas o espírito mal que está nela conhece que tu é o ungido de Deus. Lembra que o diabo olhou para Jesus e falou: tu acha que eu não sei quem tu é? O santo, o ungido de Deus? A Jesus: cala-te, sai dele. A unção de Deus as pessoas às vezes não veem em você, mas Deus vê, porque é Ele que colocou a unção dele em você. Então não para de fazer ações de graça, não para de pregar para os pobres, não para de curar enfermos em nome de Jesus, de expulsar demônios, não para com o chamado que Deus te chamou. Diga glória a Deus, igreja. Porque se você parar, a Bíblia diz que a alma de Deus não se compraz naqueles que retrocedem. Deus te chamou, não foi pela sua capacidade. Não fica dizendo que você não tem capacidade, não fica dizendo que você não pode, não fica dizendo que você não consegue, porque Deus usa as coisas fracas para confundir as fortes. Deus usa as coisas loucas para confundir os sábios. Então não é segundo a nossa força, não é segundo o nosso entendimento, mas é segundo a unção do santo que está em nós. Diga graças a Deus, igreja. Diga glória a Deus. Aqui no meio de nós parece que tem pessoas tímidas, mas quando sai para evangelizar, o Espírito Santo usa de uma maneira. Não sei se você já percebeu isso. Quem já percebeu isso aí? Umas 3 pessoas já percebeu. 4 ou 5 já percebeu. Tem pessoas que você vai conversar com ela qualquer assunto e ela é meio tímida, não é verdade? Mas quando é para falar de Deus, opa, é assim, Deus é abençoado, Deus é bom, Deus é maravilhoso, e vai falando. Diga glória a Deus. Porque o que está nela é a unção de Deus, e ela está sendo útil na mão de Deus, e Deus vai usar da maneira que Ele quer. Eu vou falar uma coisa para você: até o cargo na igreja, não é você que escolhe, é o Espírito Santo que escolhe para onde você vai. Por isso não murmura, Deus que escolhe. Tem pessoas que falam: o pastor não sei o que, vai nessa. Deus que escolhe para onde você vai, para onde você não vai, da maneira que você vai agir, da maneira que não vai. Até os dons de Deus, não é eu que escolho, eu vou ter tal dom. Onde está escrito que é eu que escolho? Tem gente que acha que ela que escolhe o dom que vai ter. Não é verdade? Você viu que o pastor falou o quê? Vou pedir para Deus o quê? O dom? Vou pedir. Se Deus aprovar, Ele me dá. Se não dá, o problema é meu. Porque tudo é dele. Quem compreende o que o pastor está pregando? Não tem essa de eu escolher. Deus te chama para ser obreiro. Minha vocação, acho que era para ser levita, não era para ser obreiro não. É o diabo que está querendo te atrapalhar o projeto de Deus na tua vida. Tu já viu Deus errar, rapaz? Me diga onde Deus errou. Nunca. Nem erra e nem pode errar. Eu não sabia de nada disso não, deixa para lá. Eu começo a pregar aqui, depois vão pensar que é eu que estou falando. Eu nem converso com os obreiros. Quando eu converso com os obreiros, eu falo: obreiros, por gentileza, manda no grupo. É assim ou não é? Tem pessoas que sentam aí e acham que é indireta. Não é indireta não, meu irmão, nem minha irmã. É direta mesmo, que o Espírito Santo conhece até os batimentos em teu coração. Conhece até o ar que você respira, o passo que você deu hoje.
Deus contou todos eles, todos, não ficou nenhum. O Davi disse isso. Os olhos do Senhor estão sobre o ungido dele. Os ouvidos de Deus estão sobre você também. Diga glória a Deus. Então, igreja, tudo que é santificado a Deus se torna o quê? Se torna o quê? Santíssimo. Em Hebreus 1:9 vai falar que o ungido de Deus, como é que ele se torna um ungido? Você vem para a igreja, diga graças a Deus. Lá no mundo você fazia tanta besteira, fazia tanta coisa errada, aí você vem para a igreja, aí Deus fala para você, ó, isso não provém de mim, essas coisas não me agradam, isso aí eu abomino. Aí você já começa a odiar as coisas do quê? Das trevas, não é verdade, igreja? Sim ou não? E começa a amar a justiça de Deus. Então, porque amou a justiça e abominou as trevas, Deus coloca você como ungido dele para falar da justiça dele para o povo. Está compreendendo como é que é o chamamento? Foi assim com vários. O apóstolo Paulo, ele assassinou muitas pessoas, sabia disso? Mas na época não era apóstolo Paulo, era Saulo. Mas é a mesma pessoa. Não adianta passar a mão na cabeça, não. Matou, acabou. Se arrependeu e se tornou um homem de Deus. É assim, não é? Pecou, acabou. Pequei, acabou. Pequei, vou carregar essa cruz mesmo, aí acabou. Mas eu vou trabalhar em cima disso. O pior erro é querer se esconder. Pecar e querer se esconder. Você pecou, dá a tua face para os outros bater, que Deus está vendo teu coração. Escondeu, é porque não tem arrependimento. Estou mentindo, igreja? Hã? Tem gente que peca no lugar, o que ela faz? Eu vou sair daqui que descobriram. Ela vai se arrepender quando? Nunca. Ela se arrepende verdadeiramente quando carrega a cruz dela. Pequei, todos estão sabendo, eu pequei mesmo, mas Deus não me julgou. Eu vou pedir perdão para Deus, e o Espírito de Deus nunca vai sair da minha vida, porque Deus é bom. Deus não veio te julgar, Ele veio para te salvar. Você tem que reconhecer que o pecado vai te trazer vergonha. O que tira você da presença de Deus é a vergonha que você fica. Quem está compreendendo, igreja? Alguém tem coragem de andar nu aí fora? Por quê? Hã? Não. Por quê? Pecado. Não é pecado? Sim ou não? Se você andar nu aí fora, você vai sentir vergonha. Por causa do quê? Do pecado. Você está entendendo, igreja? Então o pecado, ele traz o quê para nós? Vergonha. E quando traz a vergonha, você perde a ousadia para falar de Deus, para estar fazendo as coisas para Deus. Você começa a falar, não sou digno, não sou digna. É assim ou não é? É ou não é, igreja? Sabe qual é a melhor coisa que tem a fazer? É lembrar da unção que Deus te deu e fazer igual Davi. Contra ti eu pequei, Senhor. Somente contra ti eu pequei. Mas não retire de mim o teu Espírito Santo, a unção que eu recebi do Senhor. Não tira de mim, não. Deus, Davi era o único que era para ser defumado naquela época, sabia não? O pecado que Davi cometeu, ele era para ser defumado, destruído por Deus ali. Sabia disso não? Por que Deus não destruiu Davi? Por quê? Hã? Não, quase isso. Por quê? Hã? Não, quase isso. Não, isso aí não dá tempo. Naquela época era lei, não dava tempo não. Você está entendendo? Naquela época era olho por olho. O sumo sacerdote, sabe como é que ele entrava na igreja? Com uma corda amarrada na onde? Nos pés. Por quê? Se ele pecou, ele ia morrer lá dentro. Aí tinha que puxar a corda para fora. Você entende? Ninguém podia entrar. Você entende ou não? Então era lei. É lei. Era olho por olho. Jesus não disse isso? E por que Deus não destruiu Davi? Porque o coração de Davi não tinha prazer no pecado. Deus conhece o coração. Se você está de pé ainda, porque você não tem prazer no pecado. Pecou, pecou. Se você tivesse prazer, você não estaria mais na presença de Deus. Amém, igreja?
Então a unção do santo é isso. Não deixa a vergonha tirar você da presença de Deus, não. Fica firme com Deus. Porque o Espírito Santo te ungiu, você é escolhido. E não é segundo as tuas obras, mas é segundo a vontade e a santidade e a divindade de Deus. Amém, igreja? Diga glória a Deus. Vamos aqui, Hebreus 1, né? Coloca lá, versículo 9. Ó, então já não está na unção, hein? Diga glória a Deus. Amaste a justiça e odiaste o que? A iniquidade. Por isso Deus, o teu Deus, te ungiu com óleo. A unção que nós recebemos de Deus é conhecida no reino dos céus como óleo da alegria, a unção, a separação dos santos de Deus. Amém, igreja? O mundo aí fora não sabe o que é isso. Eu e você estamos aqui no mundo, mas não pertencemos ao mundo. Então o mundo nunca vai entender o que é a unção da alegria, o Espírito Santo, o selo. Por isso que o mundo, quando você conversa com alguém do mundo, o que você faz na obra, como você trabalha para Deus, o zelo que você tem na obra, o tempo que você passa na igreja, o que é que as pessoas do mundo falam? Precisa disso não, lá que ser besta, tu ganha quanto? É assim ou não é? Porque eles são carnais, materialistas, e não entendem que, e também eles não poderiam entender, porque a palavra de Deus diz que ele não conhece o Espírito Santo, e não poderia conhecer também, porque eles são do mundo, mas você é de Deus. Por isso que tem que ter diferença. Se você ficar com muita conversinha e bababá com o povo do mundo, daqui a pouco você está agindo igual a eles. Você tem que resguardar a unção que você tem. Com seus irmãos aqui na igreja, você pode ficar à vontade, mas lá fora você tem que estar ligado, porque o mundo quer te derrubar. O mundo quer tirar você da presença de Deus. O mundo sabe da unção que você tem, mas quem é um príncipe desse mundo? Satanás. Quem é o príncipe desse mundo? Onde é que está o sedutor deste mundo? Aqui, na terra, ou não é? E essa é a antiga serpente. A única maneira que ele pode tirar a unção da sua vida, porque ele não tem poder para tirar, ele não tem nem poder para chegar perto de você, mas é usando alguém do mundo para te seduzir em alguma coisa, para você cair na cilada e perder o que Deus te deu. A única maneira de Satanás tocar no ungido de Deus é assim. Davi ia para as guerras, quem conseguia tocar em Davi? Mostra quem conseguia. Ninguém tocava em Davi, Davi morreu de velhice, e deu trabalho para morrer. Os olhos dele começaram a escurecer com 120 anos. Enquanto você está preparado com a armadura de Deus, ninguém toca em você. Mas na hora que você tira a armadura e põe de lado e fica no meio dos inimigos, não é as pessoas que são seu inimigo, é o espírito mau. Aí você fica lá como se você estivesse dentro da igreja. Até na igreja Jesus disse que nós temos que ser prudentes como a serpente e simples como a pomba. Imagina lá no mundo lá fora. Está escrito ou não está isso? Por isso, onde eu fui, quando eu comecei a pregar lá na Bahia, vão preparar força e tanta coisa, vai cair tudo por terra. Estou nem aí. Eu vou levar o Alexandre comigo. O senhor vai? Cuidado, nego. É de Deus, tá vendo? Eu falei para o obreiro ali e para missionário esses dias, rapaz, Deus está dando uma certeza tão grande que vai ter uma viagem aí para chegar. Eu falei que dia é isso? Domingo? Indo para casa, foi domingo ou Lídia? Foi ontem? Rapaz, então está perto mesmo. Às vezes a gente não quer ir não, mas se Deus compelir para a gente ir, nós temos que ir. Diga glória a Deus. É ou não é?
É o Espírito que constrange a gente aí, sabia? O apóstolo Paulo falou assim: eu sei que lá nessa cidade onde eu estou indo, o que me espera é tribulação, cadeia e perseguição, açoite, mas o Espírito Santo está me constrangendo aí. Constranger, não tem mais escapatória, você entende ou não? É servo. O servo tem que escolher o que faz, é? Eu nunca vi isso. O servo, ele é o escravo, que é no meu caso. Eu tenho um senhor, meu senhor é Deus. Se eu sou escravo, eu não tenho opinião. Amém, igreja? Tem que fazer a vontade dele, diga a glória a Deus. E ainda mais sabendo que a vontade de Deus é só para o bem. Amém? A vontade de Deus é só para o bem. Eu vou caminhando e dando glória a quem? Porque nós sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Os ungidos tem que ter isso no coração. Os ungidos tem que ter isso. Falaram que essa obra ia ser uma derrota. Humilharam, nos caluniaram. Todos que humilhou e caluniou, caiu tudo por terra. E agora estão querendo fazer aliança com nós. Que negócio, hein? Eu não entendo é mais nada, viu, igreja? Que coisa, né? A unção do santo que está em nós, igreja, é que nos ensina todas as coisas. Você, quem ama a justiça? Olha lá, então você está se enquadrando, olha lá, ó. Mostra lá. Amou a justiça, né? Hebreus 9, 1:9, né? Amastes o quê? A justiça. E odiastes o quê? O que é iniquidade? O que é que o pastor pregou esses dias? Quem sabe o que é iniquidade? Vamos ver quem vai levar uma nota 10 no Enem. O que é iniquidade? Quase isso. Faz parte desse jeito, mas assim, pecado é o que eu e você cometemos todos. Iniquidade é você saber que aquilo é pecado, que desagrada a Deus, mas você mesmo assim faz. E ainda procura uma desculpa para se jurar. Aí isso é iniquidade. Então Deus ama de uma maneira muito grande aqueles que amaldiçoam a iniquidade. Não quem cometeu a iniquidade, mas amaldiçoa aquilo que desagrada a quem? A Deus. Quem está compreendendo, igreja? Você não vai amaldiçoar o iníquo não, que aí é ruim. Que é uma pessoa, diga glória a Deus. A pessoa cometeu iniquidade, você vai amaldiçoar ela, está amarrado isso aí em nome de Jesus. Você pode sair de perto, se caso viu que não tem mudança, você faz o que, ó? Pega o seu banquinho e saia de fininho. É de mansinho, não é verdade? Então, igreja, a Bíblia deixa bem claro que nós somos ungidos com óleo da alegria. Nós e os nossos companheiros. É isso? Põe lá para ver se é isso aí. Lá no finalzinho. Te ungiu com óleo de alegria, como a nenhum dos teus companheiros. Diga glória a Deus. Igreja, eu e você somos seguidores de Jesus. Aí está falando de Jesus. Jesus, ele odeia a iniquidade, o pecado. No Senhor Jesus está a plenitude, o entendimento de Deus. Lá em Salmos fala que porque as autoridades perseguem o meu ungido, porque manejam a cabeça contra o meu ungido, porque o ungido de Deus, que é o Senhor Jesus, Ele veio e amou a justiça do Pai. Diga graças a Deus. Então o ungido que reconhece a unção que tem na sua vida, ele ama a justiça de quem?
de Deus. Isso. Essa menininha, ela está afiada, que ela estava louvando a Deus ainda agora. Ela estava lá, eu estava lá no escritório, e ela afiada, você viu? Louvando a Deus. Você vê como as coisas mudam? Está louvando a quem? A Deus. Então, igreja, conseguiu achar a palavra? Porque as autoridades estão perseguindo o meu ungido. Está falando da época que Herodes matou as crianças, perseguindo Jesus. E também depois que Jesus começou a falar do reino de Deus, acerca das coisas de Deus, começaram a persegui-lo e tentar matá-lo. Jesus, ele salvou aquela mulher adúltera pela palavra. Foi ou não foi, igreja? Sim ou não? Ele curou cegos e leprosos, surdos, expulsou demônios, fez o bem, sim ou não? O ungido de Deus, fazendo o bem, ele vai ser perseguido. Você não fica pensando que as autoridades vão bater palma para você, que algumas delas não, vão te perseguir mesmo. Perseguiram Jesus e vão te perseguir. Então, as autoridades conseguiu achar? Tem perseguido. Está lá em Salmos. Mas vamos seguir em frente. Vamos aqui em 2 Coríntios. 2 Coríntios não, igreja, me perdoa. Mateus 8, 28. Mateus 8, 28. Quem encontrou, diga glória a Deus. Mateus 8, 28. Olha o que diz aqui, ó. Mateus 8, 28. Não, aqui eu me perdi. Jesus fala bem assim: se eu expulso o demônio pelo Espírito de Deus, então o reino de Deus é chegado a vós. Lembra dessa palavra? Diga glória a Deus. Muitas pessoas, elas imaginam que é o pastor que expulsa o demônio, que é o obreiro que expulsa. Nós expulsamos sim pelo Espírito de Deus, pelo Espírito Santo. E só pode expulsar o demônio quem é ungido de quem? De Deus. Porque a unção representa o selo com o Espírito Santo. Diga glória a Deus. Conseguiu achar aí? 12, 28, olha lá. É tanta coisa. Se porém eu expulso demônios pelo Espírito de quem? De Deus. Jesus expulsava demônio pelo Espírito de quem? De Deus. Você viu que Jesus deixou do jeitinho para nós trabalharmos? Do jeito certinho para a gente o quê? Trabalharmos. Ninguém pode expulsar um demônio por ele mesmo. Tem pessoas que estão no pecado, mas ela expulsa demônio. É por ela? É pela santidade dela? É pelo Espírito de quem? De Deus. Não é porque a pessoa pecou hoje, o Espírito Santo já sai. Deus vai sondar o quê? Para ver se essa pessoa vai continuar gostando do pecado, ou ela vai abominar o pecado, se arrepender e se humilhar num pó para Deus. Deus é longânimo. Tem pessoas que já levam essa longanimidade para o outro lado. Eu pequei, não aconteceu nada. É besteira que o pastor fala. Eu pequei de novo, não aconteceu nada. Tudo que o pastor fala é bolera, que o pessoal fala aí fora, é bolera. É ou não é?
e começa a afundar a cara na onde? No pecado. É assim ou não é? Sim ou não? Mas ela não leva em conta o quê? A longanimidade de quem? De Deus. Imagina você pecar se Deus já tirasse a presença dele de você. Quem estaria de pé? Então isso aí não é o dom de justiça que você fez, é a misericórdia de Deus que está em você. Se arrependa, para que a unção do santo permaneça em você. Tem gente que confunde as coisas, não é verdade, igreja? Principalmente pastores, porque está expulsando o demônio, fica de joelho, capeta. Aí o capeta fica como? De joelho, bate cabeça, o diabo bate cabeça. E as pessoas falam, olha que homem de Deus, está expulsando demônio. Às vezes está todo perturbado, cheio de capeta também. Não no corpo, mas sugerindo para fazer a vontade, ele faz. Tem gente que tem